Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando esse lixo aqui, essa situação absurda, inacreditável, né? Vou fazendo aqui o que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? Hoje eu vou trazer dois vídeos para vocês, um deles, que é esse agora, né? O primeiro, uma reflexão para finalizar o que a gente estava falando ontem, o que a gente começou a construir ontem sobre a questão do Equador, tá? Então, quer dizer, o governo lá do Daniel Noboa invadiu a embaixada do México e sequestrou, né, o ex-presidente do Equador, Jorge Glass, que estava lá escondido, né? Quer dizer, estava lá, na verdade, solicitando aí um asilo político, e o México já reagiu. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui rapidamente no início do vídeo, e depois vamos fazer comentários aqui a partir da fala do embaixador equatoriano Horácio Borja, tá? Um texto da Unisinos refletindo a questão do pobre de direita do Equador, né, que é muito parecido com o pobre de direita do Brasil. E por último, a fala da Ana Maria Larria, tá? Enfim, que tem conexão também com o movimento social lá, e tem algumas coisas que ela fala também que explicam bem, né, o porquê que está acontecendo isso lá no Equador, tá? E aí no segundo vídeo de hoje eu vou falar sobre essa pendenga aí entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, e na verdade entre o Twitter e a justiça brasileira, tá? Então o título do vídeo de hoje é esse aí, esse agora, né? A culpa da invasão da embaixada do Equador é da esquerda, e vocês vão ver o porquê, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aqui pelo link, pelo zap aqui, né, que está na descrição do vídeo, tá? Se conseguir furar o bloqueio desses bandidos, a gente tenta conversar a respeito aqui para poder, enfim, conversar sobre o livro, tá bom? Enfim, pessoal, vamos lá então, rapidamente, vamos primeiro aqui falar sobre a questão do México, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui, tá? Por quê? Porque, como eu falei no vídeo anterior, e enfim, todo mundo aí que tem, né, tem mais conhecimento sobre isso, sabe que você não pode invadir uma embaixada. A embaixada é um local intocável, né? Pelo direito internacional, as embaixadas que ficam nos países não podem ser invadidas pela polícia local, pelo exército local. E o caso do Julian Assange, que ficou, se não me engano, ou 7 ou 10 anos dentro da embaixada do Equador em Londres, tá? E tem a ver com o Equador, inclusive, né? É curioso isso, porque demonstra aí essa diferença radical, né? E a Inglaterra, que é essa superpotência com arma nuclear e tudo mais, não invadiu, respeitou ali o direito internacional, respeitou a embaixada do Equador, e o Julian Assange pôde ficar lá enquanto ele era apoiado pelo governo de esquerda do Rafael Correa e tudo mais, tá? E agora o próprio Equador, né, que teve esse amparo aí, teve esse respeito da Inglaterra, desrespeita o México, invade ali a embaixada do México, que demonstra também uma diferença radical entre a direita latino-americana e a direita europeia. Tudo isso aqui eu tenho ponderado, né? A direita americana é um câncer, a direita latino-americana, né, é um câncer, é uma gentalha que sobra pouca gente se você colocar realmente se colocar num saco assim, sobra pouco, tá? Enfim, e aí vocês vão ver que a culpa, na verdade, entre aspas, né, é da esquerda. É uma provocação aqui que eu estou fazendo, mas vocês vão entender o porquê. Na verdade, eu já adiantei algumas coisas no vídeo anterior, de ontem, né, quando eu comecei a falar ali dos benefícios criados pela política do Rafael Correa, tá? E aí vamos lá então, notícia do Opera Mundi: o México denunciará o Equador na corte de Haia por invasão da embaixada em Quito, tá? Vou deixar o link para vocês aí também. O governo do México anunciou neste domingo, dia 7, ontem, portanto, né, que apresentará uma denúncia contra o Equador na Corte Internacional de Justiça, a CIJ, principal órgão judicial ligado à Organização das Nações Unidas, com sede na cidade holandesa de Haia. A iniciativa busca condenar a invasão da embaixada mexicana em Quito por parte da Polícia Nacional do Equador, realizada na madrugada entre sexta-feira e sábado agora, né, 5 e 6 de abril. Que resultou na captura do ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, que estava residindo na sede diplomática desde dezembro passado, com a alegação de ser alvo de uma perseguição judicial, o famoso lawfare, né, que é uma das táticas da direita latino-americana para poder prender opositores, perseguir pessoas e tudo mais, tá? Segundo a chanceler mexicana Alicia Bárcena Ibarra, o governo mexicano
irá apelar à CIJ e a todas as instâncias regionais e internacionais relevantes para denunciar o que considera como uma grave violação à imunidade diplomática da nossa sede em Quito, tá? E aí, só um parênteses rápido aqui, imagine se isso acontece numa embaixada dos Estados Unidos, né, em Cuba, por exemplo, né? Imagina se acontece isso numa embaixada dos Estados Unidos na Coreia do Norte, se é que existe, talvez nem exista, mas imagina se acontece isso, né? Imagina se acontece isso numa embaixada, sei lá, né, da própria Inglaterra, né, num local ali, né, mais ali próximo da periferia do mundo e tal. Quer dizer, na mesma hora eles respondem com bomba, com míssil, né? E o Equador fez isso por quê? Porque está amparado justamente por uma conexão da direita e da extrema-direita equatoriana com os Estados Unidos, certo? Isso é muito evidente. Bom, pessoal, e aí? Vamos passar aqui para o segundo ponto, tá? Para poder entender por que a culpa dessa invasão aí é da esquerda, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui a fala do Horácio Borja, que é um embaixador do Equador, que fez uma palestra para a Auditoria Cidadã da Dívida da Maria Lúcia Fatorelli, que participou, né, de uma auditoria, tá, na dívida pública, na dívida externa do Equador, que acabou reduzindo a dívida assim, mais de 70% por conta de fraudes, que são todas essas fraudes são em maior ou menor medida conectadas com o mercado financeiro, portanto com a direita, com os capitalistas, etc. e tal. Eles ficam ali roubando o dinheiro público, chupando o dinheiro que poderia ser um dinheiro de investimento em melhorias de infraestrutura, de base, de saneamento básico, educação, saúde. Eles ficam chupando isso via orçamento a partir de estratégias contábeis ali que a mídia de massa não divulga da maneira correta, porque faz parte do mesmo jogo, porque a maioria também é de direita, tá? Enfim, vamos lá. Então, o Horácio Borja, ele diz o seguinte aqui, ó. O presidente Correia, apenas 5 meses após assumir o poder no Equador, ou seja, em 9 de julho de 2007, emitiu o decreto executivo número 472, que estabeleceu a chamada Comissão de Auditoria Integral de Crédito Público. Uma comissão de auditoria para poder justamente julgar, averiguar se tinha problema na dívida ou não, tá? Com que finalidade? A fim de determinar sua legitimidade, legalidade, transparência, qualidade, eficácia e eficiência. Esses foram os parâmetros sobre os quais a Comissão Internacional teve que pensar em sua auditoria. Esta foi uma decisão ousada, foi uma decisão sem precedentes nas relações econômicas e financeiras no mundo, tá? Foi o primeiro exemplo onde foi tomada uma decisão governamental para auditar a dívida. Para vocês verem como isso é uma coisa inacreditavelmente controlada pelo poder econômico, né? Os estados, em sua maioria, tanto no primeiro mundo quanto nos países em desenvolvimento, ficam engessados por uma chantagem ali, né? Enfim, e ao mesmo tempo pela presença em grande medida de políticos que na verdade estão infiltrados ali, estão recebendo uma grana, né, das empresas e dos empresários, etc. e tal, dos investidores, como eles gostam de chamar, né, para poder justamente engavetar essas coisas, e os países não fazem a sua auditoria e, enfim, a parte significativa do orçamento desses países fica comprometida com essa gente que está ali só para ganhar dinheiro apostando e em detrimento do desenvolvimento e do investimento público dos países, tá? O que queríamos, ele continua, né, o Horácio Borja, o que queríamos era demonstrar com documentação que as organizações sociais já estavam denunciando, que todo o seu dinheiro foi utilizado para pagar a dívida externa equatoriana e que grande parte dessa dívida externa havia sido contratada de forma ilegítima e fraudulenta, tá? Repetindo, né, a Maria Lúcia Fatorelli participou, e ele cita ela agora aqui, ó. Especialistas nacionais e internacionais com altas e reconhecidas credenciais acadêmicas e éticas fizeram parte deste comissariado de auditoria do crédito público equatoriano, e foi uma honra para o Equador ter entre este núcleo de personalidades uma ilustre cidadã brasileira, a doutora Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil. Esta comissão, na qual Maria Lúcia Fatorelli estava cooperando, trabalhou 16 meses de trabalho duro e entregou os resultados de sua auditoria ao governo do presidente Rafael Correia em 20 de novembro de 2008.
Então um pouquinho ali, né, mais ou menos um ano e meio mais ou menos depois, tá? Em seu estudo, a comissão determinou com provas e argumentos irrefutáveis que, isso aí repetindo, foi uma comissão internacional, tá, da qual participaram pessoas de vários países, dentre elas a Maria Lúcia Fattorelli do Brasil, tá, para poder dar uma legitimidade maior, inclusive, ao processo, né? E aí, enfim, então a comissão determinou com provas e argumentos irrefutáveis que, entre outros assuntos, a existência de numerosas irregularidades e ilegalidades na contratação de vários segmentos da dívida pública do Equador, particularmente naqueles segmentos da dívida comercial contidos nos chamados bônus globais 2012 e 2030, que em 2007 representavam 30% do total da dívida pública equatoriana e 44% do pagamento de economia de juros. Tudo isso fraudulento, né? Ou seja, quase a metade dos juros que eram pagos pela dívida era fraudulento e 30% dos bônus globais do total da dívida pública equatoriana também eram totalmente fraudulentos, né? Ele continua. Vamos ver aqui o tempo. Entretanto, contra toda essa potência mundial, quer dizer, que aí ele faz mais uns comentários ali dizendo que isso gerou uma série de perseguições ao Rafael Correia, tentativa ali de golpe, porque o Equador é isso que eu ponderei aqui no vídeo passado, muito pior do que o Brasil, né? Já teve aí, acho que 18 golpes militares, né? E, para além disso, tem toda essa... Os Estados Unidos também estão ali o tempo todo, né? Ou controlando o governo, dando golpe, ou então municiando a direita local para fazer o que eles fazem na América Latina inteira, que é isso, né? Manter a direita local dos países, enfim, atuando para sabotar o governo, para controlar o orçamento, para não ter investimento, para o país não evoluir, e privatizando os serviços básicos e certas funções sociais ali, que seriam importantíssimas para a gente dar passos aqui de desenvolvimento significativos, né? E aí ele pondera aqui: entretanto, contra toda essa potência mundial, mantivemos a decisão da moratória do serviço da dívida e iniciamos negociações complexas com os detentores da dívida para tentar encontrar uma solução financeira que culminou com sucesso graças à posição firme do governo do Equador. E 7 meses após essas negociações, em 11 de julho de 2009, o Equador recomprou a dívida em 35% do seu valor nominal e conseguiu a retirada do mercado de 91% dos títulos globais 2012 e 2030, que eram as principais fontes ali de prejuízo, né, geradas por essa dívida aí. Só um parêntese aqui, né? Eu pesquisei no Google lá e a imprensa de maneira geral, inclusive no Brasil, noticiava, né, aos pouquinhos essa questão do Equador lá. As manchetes destacavam a palavra moratória só. E essa palavra moratória aqui no Brasil tem um certo sentido de calote, né? E aí isso explica muito bem o porquê que existe uma dificuldade muito grande para as pessoas entenderem essas diferenças de posicionamento entre a direita e a esquerda no Brasil, porque as palavras muitas vezes são utilizadas para... Por que as manchetes não eram Equador consegue resolver problema, né, enfim, né, prejuízos, consegue consertar as irregularidades da sua dívida? Não, eles falavam em moratória porque é uma forma de ficar ali, enfim, escamoteando a verdadeira complexidade do problema e ao mesmo tempo meio que colocando uma culpa, né, na esquerda, como se ela fosse caloteira e tudo mais, tá? E aí o Horácio Borja finaliza aqui, ele diz: para melhor compreender o significado desta renegociação, que repito foi feita em 2009, gostaria de salientar que antes da auditoria de nossa dívida, a dívida externa do Equador representava 24% do orçamento do Estado. 24% do orçamento do Estado. Ainda é a metade do Brasil, hein? É um pouco mais da metade, né? Porque no Brasil está em 40%, 45%. Tá? Então, a dívida externa do Equador representava 24% do orçamento do Estado. E este ano, hoje, 2013, que na verdade é a fala dele aqui, tá? Essa proporção é de 4%. O peso da dívida em relação ao produto interno bruto nos anos da crise, 99-2000, era de 100% e em 2013 é de 23%. Quer dizer, porque existe uma relação dívida-PIB, já fiz vídeo aqui explicando isso, né? Ou seja, a relação dívida-PIB no Equador antes dessa renegociação era: a dívida pública do Equador é de 100% do PIB. Depois dessa negociação passou a ser 23% do PIB, quer dizer, uma dívida pagável ali a médio prazo, a curto ou médio prazo, né?
E esse tipo de realidade incomoda profundamente os Estados Unidos, porque via FMI eles sabotam a economia local dos países periféricos aqui da América Latina e depois entram com a FMI para emprestar dinheiro para resolver isso, desde que você cumpra uma série de exigências neoliberais que eles mesmos não fazem lá. Já falei aqui desse livro do Noam Chomsky, que ele cita aqui o Ronald Reagan, né, e cita também e a fala dele para o Reagan que enfim, destaca, né, esse ponto de que o Reagan era um defensor do laissez-faire, né, do livre mercado, e ao mesmo tempo era um protecionista, né? O que é o protecionista, para a galera entender? É aquele cara que é o presidente, né, dos Estados Unidos, que está ali estabelecendo leis e regulamentos, regramentos internos, para quê? Né, para proteger, protecionismo, o nome já diz, proteger a economia local de qualquer oscilação externa, né? Ao mesmo tempo eles impõem o oposto nos países aqui periféricos da América Latina e também em outros lugares do mundo onde eles têm influência, né? Então, quer dizer, são canalhas, o nome disso é um canalha, né? O cara que faz isso é um canalha, ele está ali, ele protege os interesses, né, próprios dele e impede os outros de protegerem os seus próprios interesses, né? Enfim, proteger os próprios interesses não é o problema é você impedir os outros de proteger os seus, né? Essa é a grande questão, tá? E aí, pessoal, para finalizar aqui a fala do Horácio Borja e a gente passar para outro ponto, ele diz que a administração das finanças públicas mudou significativamente, já que isso aqui é muito importante, a alocação de recursos anteriormente destinados ao pagamento principal de juros da dívida, juros fraudulentos, né, e que iam para o bolso de milionários, investidores e blá blá blá, né? Quando a mídia de massa usa a palavra investidores, desconfia, porque essa gente eles não são investidores do país, eles são investidores do próprio bolso, né? E inclusive eu vou falar um pouquinho também sobre isso no próximo vídeo do Elon Musk, vocês vão entender bem isso aí também, que é um exemplo até melhor ainda do que esse aqui. Mas enfim, então o dinheiro foi redirecionado para prioridades de desenvolvimento nacional e infraestrutura e programas sociais, bem como para o fortalecimento do serviço da dívida interna, colocando fundos em instituições públicas equatorianas, como o Instituto de Previdência Social, recebendo assim juros mais altos e evitando a fuga de recursos. Os resultados disso são evidentes, alguns números para entender. 15% do PIB equatoriano, isso em 2013, né, antes da volta da direita, é dedicado ao investimento público, a maior porcentagem de investimento público na região, que gerou transformações históricas no país, porto, aeroporto, telecomunicações, geração de eletricidade, etc. e tal. Essa média de 15% de investimento do PIB é, pelo que eu pesquisei, mais ou menos a média do PT, né? Na verdade, o PT foi até mais, foi até 20%, né? Acho que foi até 19%, 20%, tá? Mas enfim, é uma média boa e é uma média próxima dos Estados Unidos também, né? Tá? Sendo que os Estados Unidos têm, né, o PIB que enfim, tem uma quantidade muito maior de grana ali, né? E tudo mais, tá? E aí, pessoal, ele fala também aqui que o último índice de desenvolvimento humano, que é o IDH das Nações Unidas naquele ano de 2013, o Equador é um dos 4 estados do mundo que mais subiu posições nos últimos 5 anos, né? E aí no caso seria de 2008 até 2013, né? Que é justamente o período do Rafael Correa, tá? E aí esse crescimento de posições no IDH coincidiu com a denúncia da dívida e, enfim, passamos, ele diz, né, de um grupo de desenvolvimento humano médio a alto, com as vantagens obtidas com a reestruturação da dívida e etc e tal. Ele vai falando, né, que o crescimento médio anual sustentado no período de 5 anos foi de 4,3%, enquanto a região da América Latina e do Caribe fez crescimento de 3,5%. Né? Então ele cresceu mais do que a região na época, tá? E aí reduziram a pobreza, né? O Equador é um dos e aí ele diz aqui, segundo a CEPAL, o Equador é um dos 3 países que mais reduziram a pobreza. O Brasil é um deles, isso em 2013, né? Quando ainda era o PT, ainda era a esquerda no governo aqui. O golpe, vocês lembram, foi em 2016 aqui no Brasil, tá? E aí no Equador 1 milhão de pessoas deixaram o quintil da pobreza e entraram na classe média. A pobreza de renda
caiu de 37,6 para 27,3 e a pobreza extrema caiu de 16,9 para 11,2. Agora, imaginem se esses processos se configurassem, né, não em 10, mas em 30 anos. Seria a solução do problema da pobreza, né, do escoamento do dinheiro público para jogatina de bolsa de valores, etc. e tal, e investimento para poder melhorar a infraestrutura do país e tudo mais, que é o que a China está fazendo agora, né? Porque a China não tem neoliberais, né? Isso aí ajuda pra caramba a China a estar evoluindo do jeito que ela está evoluindo, tá? E para finalizar aqui a fala do Horácio Borja, vamos ver aqui o tempo, ele finaliza dizendo que também estamos orgulhosos de nossas conquistas sociais, o que só foi possível porque esse dinheiro costumava pagar a dívida externa e agora está sendo investido no país, né? Isso ele diz. O desemprego foi reduzido de 8% em 2006 para 4,5% em 2013, que é uma marca excelente, tá? 4,5% de desemprego. O poder de compra da cesta básica aumentou de 67% para 99%, tá? E a precariedade do trabalho foi reduzida, e aquela bandeira ideológica do pensamento neoliberal que nos fez acreditar que para obter benefício e progresso econômico era necessário reduzir os benefícios dos trabalhadores, que é exatamente o que o Bolsonaro vomitou aqui, junto com Paulo Guedes, Malafaia e essa gentalha patética, né, nos últimos anos aí no Brasil. Ele diz aqui, né, fizemos exatamente o contrário dessas receitas neoliberais do FMI e nos saímos muito bem. Então isso prova, mais uma vez, qual é o atraso que a gente tem aqui na América Latina, quando a esquerda governa e não tem golpe, não tem sabotagem, não tem maiores problemas ali, né, criados pelos Estados Unidos e pela direita local, a gente consegue evoluir, gerar, enfim, isso é um rastro, uma fortuna crítica, né, para usar uma expressão aqui da filosofia, é uma fortuna crítica que a gente tem das últimas 2 décadas aí, né? E é isso, a direita dá golpe, volta, né? O Rafael Correa foi expulso do país e o vice dele agora está sendo preso lá dentro de uma embaixada. Quer dizer, a direita latino-americana é um câncer, assim, que é um negócio inacreditável, é o tempo todo golpe, sabotagem, e essa é a nossa dificuldade para poder evoluir. Bom, pessoal, 2 coisinhas rápidas aqui para finalizar, tá? A primeira deixa eu ver aqui, é uma fala de um texto da Unisinos, de agosto agora de 2023, porque aí, né, a direita voltou, né, para o Equador, e o que acontece? Voltou a pobreza, voltou a fome, a extrema pobreza aumentou ainda mais, né, o crime organizado, violência, né, mataram um candidato, né, a presidente na eleição do ano passado, assassinaram o cara, né, um candidato a presidente, né? E enfim, e agora essa deles invadirem a embaixada do México, lá, que também é um crime inacreditável, né? E aí, esse texto da Unisinos, que se não me engano foi escrito por um padre, aqui tem um padre lá do Equador, eu não anotei o nome aqui, mas depois eu deixo o link para vocês. Ele diz o seguinte aqui, né? Por que tantos pobres votam em quem promete torná-los ainda mais pobres, né? E ele vai respondendo aqui, que é basicamente a lógica do pobre de direita aqui do Brasil, né? Ele diz, esses 2/3 dos equatorianos pensam que os ricos vão nos salvar, ou seja, não percebem que a colonização iniciada pelos espanhóis, no caso do Equador, né, continua, né, com os governos dos ricos brancos, os novos senhores do país. Nem os indígenas escapam dessa realidade. Uma luz no meio dessa densa neblina, e aí ele fala da questão dos indígenas aqui, que minimizaram e tudo mais. E por último, tá, ele cita aqui a Revolução Cidadã, e o assassinato, né, a Revolução Cidadã do Rafael Correa e o assassinato do Vila Vicêncio, que é justamente esse candidato, né, a presidente do Equador, que foi assassinado no ano passado lá, tá? E bom, pessoal, por último ele cita uma metáfora muito interessante aqui, né, que é nova, eu não conhecia essa metáfora, mas que é uma metáfora para o pobre de direita, tá? Que é muito legal isso aqui. Ele diz o seguinte, que existe uma metáfora da gaiola dourada, né? E aí ele fala, a comparação da gaiola dourada ainda é relevante, na qual os pássaros nascidos nela não querem sair, apesar das portas abertas, né? O sistema neoliberal aprisionou a grande maioria dos equatorianos, convencendo-os de que precisam de seus senhores para que acreditem que não há alternativas fora deles, desprezando assim as possibilidades de abrir caminhos de liberdade, progresso e felicidade.
E aí ele finaliza falando da igreja aqui, porque é um padre, né, como eu falei. Mas enfim, essa metáfora da gaiola dourada é sensacional, né? Porque o pobre de direita é isso, ele vive numa gaiola dourada com a porta aberta e não sai, né? É um passarinho ali morando numa gaiola dourada e ele não quer sair. E aí que é interessante, né? Porque a gaiola dourada é essa ilusão, né, de que os ricos enfim, essa ideologia neoliberal vai resolver, vai enriquecer todo mundo, vai resolver o problema de todo mundo, e o cara fica ali preso naquilo, acreditando, a porta está aberta, ele não quer sair. Que porta é essa? É modificar a perspectiva, estudar melhor, entender melhor os processos e compreender que, na verdade, quem tem projeto de fato para melhorar o desenvolvimento dos países aqui na América Latina, grosso modo, salvo uma exceção ou outra, né? Talvez a gente pense na Venezuela e tal, mas no geral é a esquerda, né? E não a direita, tá? Com o parêntese aqui de que no caso da Venezuela, ainda que a esquerda não esteja lá funcionando muito bem, né, mas a direita também já governou e foi a mesma porcaria. Então o caso da Venezuela não se trata de trocar a esquerda pela direita, se trata da esquerda venezuelana resolver essa questão lá de infraestrutura do país para poder caminhar, tá? E por último, pessoal, vou falar rapidamente aqui, não vai dar tempo de falar muita coisa, mas a fala justamente da Ana Maria Larria, né, que é uma antropóloga e doutora em políticas públicas e mestre em desenvolvimento com ênfase em movimentos sociais, tá? E aí a notícia é essa aqui, ela diz que o modelo neoliberal está tingido de sangue no Equador, e ela é ex-secretária de erradicação da pobreza do Correia, tá? Quer dizer, a esquerda tem uma perspectiva tão, né, engajada nessa questão aí de resolver os problemas internos do país e não ficar acreditando ou vendendo a ideia de que tudo se resolve a partir do interesse individual, que é uma ingenuidade, uma estupidez, né? Quando não é uma canalice. Eles criaram uma Secretaria de Erradicação da Pobreza, que é uma questão fundamental para qualquer país caminhar, né? E senão a coisa fica ali um caos. E aí ela diz o seguinte aqui, ela denuncia que a aplicação rigorosa do modelo neoliberal durante os governos de Moreno e Lasso, que foram os que sucederam o Rafael Correia, provocou uma acumulação ilimitada de riqueza que trouxe como resultado uma estrutura corrompida, presa fácil para lavagem de dinheiro, de droga e para o crime organizado. Desta forma, o modelo ficou tingido de sangue, com inúmeras mortes, ela adverte. E aí ela foi secretária, né, do Rafael Correia, e ela propõe que, uma vez eleita, a candidata, né, da época lá, que era Luísa Gonzalez, que era candidata da esquerda no ano passado, fortalecesse o setor produtivo e enfrentasse o sistema financeiro, né? É um pouco isso aí. E aí ela finaliza aqui, vou finalizar com a última fala dela, tá? Ela diz: o que estamos vivendo no Equador é precisamente o produto da aplicação rigorosa do modelo neoliberal durante os últimos anos, durante os últimos governos, né, de Moreno e Lasso. E ela continua aqui, fala que uma sociedade em que o Estado é abandonado, em que o Estado é enfraquecido, dessa forma é um grande terreno fértil para o aparecimento e expansão de bandos criminosos e da violência generalizada. É o caso das milícias no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? Evidentemente, já fiz vídeo aqui sobre isso também. A milícia é um fenômeno neoliberal, eu tenho dito isso aqui, e o Equador, inclusive, mostra bem isso, né? Porque é mais ou menos isso que está acontecendo lá, tá? E aí, portanto, esses grupos estão muito ligados ao modelo econômico, essa rede de economias criminosas que hoje assolam o Equador. E aí ela finaliza ponderando um detalhezinho aqui que é fundamental para entender o que era, né, o Guilherme Lasso, que na verdade é mais ou menos a mesma lógica do Noboa, que está lá agora. Tá? Ela diz: o mais importante é retomar o investimento público para melhorar as condições de vida das pessoas, recursos que um bom banqueiro guardou num banco da Suíça. Ela está debochando aí porque o Guilherme Lasso era banqueiro, né? E essa é a questão que o padre diz aqui, né, no texto anterior. Quer dizer, o pobre de direita na América Latina é bem isso aí mesmo, né? É uma figura que está dentro de uma gaiola dourada com a porta aberta e não só não quer sair, como fica pedindo para fechar a porta, entendeu? Fecha a porta aí, deixa eu ficar aqui dentro, que pô, né, eu prefiro ficar aqui dentro. E aí a pobreza vai aumentando e ele não consegue compreender isso, né? E é uma coisa, como eu tenho dito aqui, é um negócio meio masoquista, meio esquisito, né? E enfim, então esse caso do Equador é bem clássico para explicar isso, né? E a gente faz até uma reflexão comparada com o Brasil, porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo aqui também, a direita brasileira e tudo mais.
E, bom, enfim, isso responde então a pergunta, a questão do título, né? A culpa, né, dessa invasão aí da embaixada é da esquerda, que melhorou o país, e aí a direita local, ó, né, sabota, dá golpe, comete crime, é assim que funciona, beleza? Então a gente volta no próximo vídeo aí, tá? Para falar do Elon Musk e do Alexandre de Moraes. Grande abraço aí, tamo junto, fui.